será que quando uma criança é separada precocemente da mãe e de uma forma abrupta, gera um impacto no sucesso da vida dessa pessoa, tanto no sucesso pessoal como no sucesso profissional? Por que será que isso acontece? Veja, uma criança, ela ainda não desenvolveu o pensamento abstrato. O que é o pensamento abstrato? Ele permite que nós possamos fazer uma reflexão daquilo que não está presente aqui e agora. Então, essa reflexão, ela começa a ser feita por nós, enquanto indivíduos, a partir dos 11 anos de idade. Antes disso, o nosso pensamento, ele não é abstrato, ele é concreto. O que é o pensamento concreto? É eu olhar e achar que a realidade é só o que se apresenta aqui e agora. Eu não tenho ainda a capacidade de refletir sobre o que está acontecendo. Então, nós observamos que quando a criança é separada da mãe precocemente, de uma forma abrupta, gera um trauma, uma dor muito profunda, um sentimento de abandono. E como que a gente percebe isso? Se isso se cura ou não com o tempo? Nos efeitos da vida da pessoa. Então, vários são os efeitos de começar algo e não terminar, os efeitos de ter um caminho de vida muito difícil, a dificuldade em estabelecer vínculos um pouco mais profundos com amigos, com parceiro, num relacionamento afetivo, às vezes até com os próprios filhos. A dificuldade de obter sucesso profissional, seja na prestação de serviços como CLT, seja como empreendedor, seja como empresário, seja como profissional liberal. A dificuldade, muitas vezes, de escolher até uma profissão e seguir. Às vezes a pessoa faz um curso, não termina, aí se interessa por outro, aí não termina de novo, e é uma insatisfação, né? Então a gente observa um padrão que interrompe os movimentos em direção ao sucesso na vida, seja pessoal ou seja profissional. E numa constelação familiar, isso fica muito claro quando esse trauma ainda impede a pessoa de caminhar. Por quê? Por causa desse pensamento concreto. Então, quando a criança foi separada da mãe, por inúmeras razões, pode ter acontecido algo fatal, como uma morte no parto, ou essa mãe pode ter dado esse filho em doação, ou ela pode ter ficado doente por muito tempo, internada, ficou afastada da filha, do filho, ou ao contrário, os filhos ficaram internados e precisaram se afastar e a mãe foi impedida, não podia ir visitar, porque talvez precisava de cuidados na UTI. Então, são situações que geram uma marca profunda de sofrimento na criança. A criança se sente abandonada. E quando essa interrupção ela volta a se restabelecer, então, por exemplo, no caso de uma mãe que ficou internada, ela retorna, às vezes a criança ficou tão magoada, tão ferida, que ela não consegue mais se reaproximar da mãe. Às vezes, nunca mais esse relacionamento volta a ser como antes, porque a mãe até tenta, mas a criança rejeita. E aí a mãe chega uma hora também que para de tentar. Então, o que acontece durante a constelação? Nós podemos ver se esse é o caso. Sistemicamente, a constelação mostra se aconteceu esse movimento interrompido. Elaine, mas é só até os 11 anos de idade que isso pode impactar na vida da pessoa? Não. Às vezes a gente vê esse movimento até a fase de pré-adolescência e adolescência. Depende muito da ligação que o filho tem com a mãe. Elaine, mas é só com a mãe ou pode ser com o pai também essa interrupção? Sim, pode ser com o pai também. São os genitores. Por quê?
Os pais biológicos são a fonte da nossa vida. Independente do que você pensa ou sente em relação aos seus pais, com todo respeito, o que Bert Hellinger percebeu? Ele percebeu que existem ordens que regem os relacionamentos humanos e que regem também o sucesso e o fracasso na vida. São leis sistêmicas. Assim como existe a lei da gravidade, veja, a lei da gravidade ela atua, independente de você conhecer ela, de você entender como ela funciona, as crianças não entendem a lei da gravidade. Não é verdade? Elas podem ir olhar em algum lugar alto, se debruçar numa janela e cair da altura de um prédio, por exemplo, porque ela não tem esse pensamento, ela não consegue refletir, ela não sabe o que é a lei da gravidade. Então, um adulto precisa prestar atenção na criança e proteger ela. Assim são as leis sistêmicas. Por que a gente viola essas leis? Porque a gente não conhece, porque a gente não sabe como funciona. Então, uma das leis, e essa para mim assim é a lei que mais impacta na vida da gente, é a lei do pertencimento. O nosso pai e a nossa mãe foi o encontro dos dois, o encontro biológico deles, que fez com que nós nascêssemos aqui nessa vida. Sem esse encontro deles, não importa como aconteceu. O que importa foi a grandeza desse encontro que gerou a vida, que é você, que sou eu, que somos todos nós. Então, essa grandeza, ela tem que ser colocada no coração com gratidão. Porque aí, durante a constelação, nós não vamos julgar o que aconteceu com a mãe, com o pai, com o filho. Nós vamos ver a possibilidade de resgate desse vínculo com a fonte da vida. E quando o cliente vem de coração aberto, decidido realmente a resolver as suas questões, o sistema abre para ele a informação. E é lindo de ver quando o cliente se abre para essas novas possibilidades que a constelação mostra, porque a constelação mostra exatamente o que aconteceu nas famílias e aonde esse cliente ficou vinculado no nó de dor. E aí entra o diferencial do meu trabalho, que é personalizar as frases sistêmicas para restabelecer as ordens sistêmicas, para que esse cliente possa seguir na vida com mais leveza, com mais felicidade, com sucesso, não é verdade? Porque todos nós merecemos a felicidade, merecemos a luz, merecemos a paz, merecemos a saúde, todos nós merecemos. Então, se esse vídeo de alguma forma fez você refletir sobre esse assunto e você se sentiu tocado, entre em contato comigo, marque sua constelação. Eu estarei lhe esperando com os braços abertos e com muita alegria. Até o próximo vídeo. Muito obrigada.